Olá! Estamos aqui mais uma vez, continuando os nossos estudos sobre avaliação no processo educativo. E agora eu tenho um outro autor super importante para a gente conversar. Sabe quem é? Pois é, acertou quem falou em Cipriano Lucchesi. A maioria das bancas dos concursos se pauta em dois principais autores, Jussara Hoffmann e Cipriano Lucchesi. Neste módulo, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Lucchesi, das suas propostas, do seu vocabulário e das suas ideias relativas à avaliação. Preste atenção, anota direitinho aquilo que você considerar mais importante, anota as dicas que eu vou te dar. Elas vão ser muito importantes na hora de você resolver a sua questão no concurso, ok? Então vamos lá, esse é Lucchesi, é um autor que trabalha muito com a questão da avaliação e também com a filosofia da educação. Para quem não sabe, vou dar uma dica. Lucchesi tem um site, www.ciprianoluchesi.com.br. Acesse o site dele, que você vai ver vários textos, artigos, entrevistas que ele fez e que ele disponibiliza, justamente para você poder conhecer um pouquinho mais do pensamento desse autor, que é um autor tão importante para tratar desse assunto que também é tão importante. Então, dá uma passadinha lá, amplia seus estudos, lê, discute para você poder conhecer e resolver melhor esse assunto na sua prova. Então vamos lá. A avaliação para o Lucchesi, ela tem um caráter um pouquinho mais amplo do que autores, por exemplo, como a Jussara trazem para a gente. Embora os fundamentos, a ideia central seja a mesma, porque nós estamos nos dois autores, tanto quando a gente fala da Jussara, quanto quando a gente fala como Lucchesi, nós estamos falando sempre de um referencial interacionista, a ideia de toda a avaliação para o Lucchesi se pauta especialmente numa discussão inicial, que é a discussão da própria instituição, que é a discussão do projeto que aquela instituição tem, das marcas e dos conceitos, das filosofias, da prática, das intencionalidades de cada instituição. Então, para ele, a avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se articula com um projeto pedagógico e com o seu consequente projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral como no caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si. Ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado previamente definido. Então, a ideia de Lucchesi em associar a questão da avaliação ao projeto da instituição, ela está muito apoiada numa ideia que a gente precisa discutir, que é a ideia do projeto político pedagógico. Toda ação na escola, ela parte sempre do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele vai definir, por exemplo, currículo. O que vai ser trabalhado pela escola em termos de currículo, as opções curriculares que essa escola faz. A partir dessa opção curricular, começa-se a pensar, então, nas práticas de ensino. E quando se pensa em práticas de ensino, automaticamente está se pensando em avaliação, uma vez que a avaliação faz parte de todo esse processo. Eu não tenho como olhar a avaliação isoladamente sem pensar nos outros elementos que são anteriores e que dão sustentação a toda essa ideia da prática de ensino e da avaliação. Fala-se muito hoje, e é uma forma correta de se falar, de processo ensino e aprendizagem. Processo ensino-aprendizagem diz respeito ao fato de que, para que eu possa dizer que ensinei, eu preciso que a ação de aprender tenha acontecido para alguém. Como é que eu posso acompanhar esse processo? A avaliação. É justamente essa ação avaliativa que vai me permitir o acompanhamento dos processos. Portanto, esse olhar de Lucchesi é um olhar essencial para que a gente possa entender que a prática avaliativa que se realiza no chão de cada escola, dentro de cada sala de aula, ela precisa estar apoiada em pressupostos anteriores, que são pressupostos determinados pelos projetos da instituição, a partir de toda aquela discussão coletiva
coletiva, que envolve não só professores, mas que envolve também toda a comunidade escolar. Portanto, lembre-se que, ao falar de avaliação, Lucchesi traz para a gente a ideia de considerar os aspectos que foram, de alguma forma, determinados anteriormente. Portanto, a gente tem que sempre pensar que, quando se fala em avaliação, é a tomada de decisão para poder construir com e nos educandos conhecimentos, habilidades e hábitos que possibilitem o seu efetivo desenvolvimento através da assimilação ativa do legado cultural da sociedade. Sempre que nós falamos de avaliação num contexto interacionista, a gente precisa considerar a ação com os alunos. Deixar um pouquinho de lado aquela intenção inicial de uma escola tradicional que via a ação do professor sempre para alguém, para os alunos, determinando todos os passos e contando muito pouco com a colaboração dos próprios alunos. A ideia, então, é sempre construir com os alunos, nos e com os alunos. E, portanto, pensando sempre o efetivo desenvolvimento através de uma assimilação, mas de uma assimilação ativa e não especificamente de uma questão passiva. Numa proposta de avaliação lucchesiana, a gente precisa entender que existe uma proposta de uma prática pedagógica que seja ativa, onde o aluno assuma o seu papel de construtor do seu conhecimento e onde ele não fique secundarizado, passivamente aguardando que o professor estabeleça, doe o seu conhecimento para que ele possa memorizá-lo. Portanto, a gente tem que começar a fazer diferenças que são diferenças propostas pelo autor. Uma é fazer a diferença entre o exame ou a verificação, que são aquelas ações que comumente acontecem nas escolas brasileiras, cotidianamente estão presentes e que muitas vezes são confundidas com a própria avaliação. Quando a gente fala de um exame ou de uma verificação, as grandes características é que é sempre uma ação pontual, ou seja, acontece em períodos determinados de tempo. Muitas vezes acontecem ao final do bimestre ou algumas outras verificações pontuais ao longo de um bimestre. Tem sempre uma visão classificatória, porque eu classifico o aluno de alguma forma. Eu classifico quando eu dou uma nota, eu classifico quando eu dou um conceito, eu classifico quando eu determino quem está acima, quem está abaixo da média, eu classifico quem é bom ou quem não é bom. E um processo seletivo. Porque a partir de todas as mensurações pré-determinadas, eu vou dividindo a turma, eu vou dividindo os bons alunos dos maus alunos, eu vou dividindo aqueles que têm um melhor aproveitamento de outros aproveitamentos. A verificação, ela, quando utilizada separadamente, quando utilizada apenas como um fim em si mesma, não traz resultados a longo prazo na perspectiva de construção do conhecimento. Uma verificação pontual apenas tem condição de perceber ou de mensurar o número de conhecimentos que o aluno tem naquele exato momento. E a gente sabe, muitas vezes por experiência própria, que o momento dessa verificação é um momento tenso, é um momento em que muitas vezes você tem uma tarefa determinada num tempo específico que não permite que você elabore todos os conhecimentos que você tem. Mas na perspectiva da verificação, os exames, eles trazem para a gente, então, um resultado bastante pequeno, uma amostra bastante pequena de um processo que é um processo muito mais amplo. Já a avaliação, ela assume outras características. Um processo de avaliação não é pontual, porque a avaliação ela ocorre justamente ao longo de todo o processo. A gente tem aqui uma ideia de uma ação que é processual, que acontece... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença
para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.